Amém? Na última semana, na última quarta, nós conversamos sobre o milênio. Então nós estamos entrando no final. Estamos entrando no caminho final daquilo que nós temos conversado. Eu destaquei que o milênio é um marcador da segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem na sua segunda vinda e ele finaliza capítulo 18, 19. Você tem ali a grande tribulação agora recebendo o seu final, o ponto final. Uma nova esperança agora aparece no cenário, que é o Cristo. Capítulo 19 do texto de Apocalipse, você vai ver lá todo esse contexto. Eu não vou lê-lo, mas você sabe que é a volta do Cordeiro de Deus. Agora eu destaquei na semana passada que esse Cordeiro ele não vem como um menino, não vem como alguém encarnado, né? Uma criança, alguém frágil. O retorno, a segunda vinda, o segundo advento do Cristo, agora é um Cristo que vem como rei, como juiz, vem como o rei supremo, a máxima, como eu falei para você no domingo, a máxima indiscutível autoridade, não somente para a igreja, mas agora para todo mundo. O mundo agora tem que se curvar aos pés de Cristo. Agora Cristo estabelece o seu início, o início do seu reino. Então ele, no capítulo 19, ele coloca todos os seus inimigos no seu devido lugar. Ele se torna agora o Rei Supremo juntamente com Israel. Agora Israel, debaixo do governo do Filho de Deus, é a referência de nação para o globo, para o mundo. Então nós teremos lá na frente, como eu tenho dito, não sei se vai ser amanhã ou se vai ser daqui 10 anos, pouco importa, porque eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Por que eu sei? Porque eu digo com tanta certeza que vai acontecer. Porque eu estava em um evento na segunda-feira e eu falava para as pessoas sobre as profecias messiânicas. Você já escutou falar sobre as profecias messiânicas? Você sabe o que é as profecias messiânicas? Vou explicar para você de uma forma simples. As profecias messiânicas é um grupo seleto de textos do Antigo Testamento. Só está lá no Antigo Testamento. Se Jesus não cumpre o que lá está escrito, ele não pode ser quem diz que é. Ele não pode afirmar, sou o Messias. Ele não pode afirmar, sou o Filho de Deus. Se ele não cumprir as profecias, não há motivo algum para mim, ou para você, ou para qualquer um de nós acreditarmos em Jesus Cristo. Você sabia disso? Porque o Messias, ele tem que cumprir um grupo seleto de passagens proféticas na sua primeira vinda, no seu surgimento. Nós estamos aqui às quinta-feiras conversando com um grupo de pessoas. Nós estávamos lendo um texto onde o texto tem uma afirmação. Pedro diz no texto, registrado por Mateus 16:16, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus não é o Cristo, é vazia. Essa palavra de Pedro não tem significado, não tem valor. Porque qualquer um poderia ser o Cristo, qualquer um poderia afirmar o Cristo, mas quando você se apresentasse como o Cristo, e ele não se apresenta como Cristo, o Cristo vem a partir de um testemunho de Pedro, que recebe de Deus uma revelação, e Pedro diz: tu és o Cristo. Quando Pedro faz essa afirmação, tu és o Cristo,
ela está carregada de ideias, de contextos, de palavras proféticas do Antigo Testamento. Deus o Pai fez Pedro entender que o que disse Daniel, o que disse Jeremias, o que disse Ezequiel e todos os outros profetas, tudo aquilo que foi dito sobre Cristo Jesus, fazia agora sentido. Era agora, não estou esperando mais ninguém, é tu, Cristo. Mas essa não é uma afirmação qualquer. Essa é uma afirmação que vem com o poder de Deus. Deus revelando a Pedro quem está diante dele: o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus não cumpre essas profecias, ele não é quem é. Ele poderia falar que eu sou o Filho de Deus, eu sou o profeta. Quando ele dissesse assim, eu sou o Messias, um grupo de judeus, vamos imaginar que nós como um grupo de judeus, e Jesus aparecendo ali na porta, ele entra e vem aqui à frente e diz: olha pessoal, PV Jardim Rio Branco, eu sou o Cristo. A primeira coisa talvez seria esta a ideia correta. A primeira coisa que nós como judeus iríamos fazer é: vamos dar uma checadinha aqui nas profecias. Vamos começar com... Vai nascer onde? Em Belém. Opa. Mas agora vamos ver. De uma virgem? Sim. É da casa de Davi? Sim. Você entendeu? O checklist acontecendo. Passou. De fato você é o Cristo. De fato você é o Messias. São mais de 100 profecias que Jesus precisa cumprir para fazer a afirmação: eu sou de fato o Messias, eu sou de fato o Filho de Deus. Porque eu estou te dizendo isso e porque estou gastando um tempinho com isso para você, ou com você. É para você entender: se ele veio na primeira como Messias, ele virá a segunda como juiz. A primeira ele vem como Messias, como Salvador. A segunda ele vem como Supremo Senhor de toda a história. Deus de Deus, Senhor dos senhores, Rei de reis. Ele vem para dominar, ele vem para ser Senhor sobre toda a história. Por isso que a minha fé, ela não está guardada, ou ela não está fundamentada nas minhas emoções. A minha fé está fundamentada principalmente nas profecias messiânicas. Porque no dia em que eu descobri as profecias messiânicas, nos dias que as minhas dúvidas pairavam e rodeavam o meu coração, e eu fui testificando, eu fui testando, tem que ser ele, tem que ser ele. E às vezes os homens dizem para mim, os homens dizem para você: isso é um livro qualquer, isso é um livro escrito de qualquer maneira, por qualquer pessoa. Meu irmão, se você estudou as profecias, como as profecias existem nesse texto e se completam e se, vamos dizer assim, e se cumprem ponto a ponto, verso a verso, você colocaria a sua barbinha de molho e fala: preciso escutar melhor esse texto, porque esse texto diz verdades. Deus guardou a sua palavra, Deus trouxe a sua palavra até os dias de hoje, para que ninguém se perca, mas todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É por isso que as Escrituras estão aqui. É para que no meio de tudo que pode acontecer, no meio dos furacões, no meio das tempestades, no dia que a dúvida bater as portas do teu coração, no dia que o sofrimento vier e você falar: não é justo,
Existe um Deus que falou: eu sou justo, eu sou bom, eu guardo e velo pela minha palavra para cumprir. Não duvida de mim, não duvida de quem eu sou pelo momento que você está passando, não duvida de quem eu sou, de quem o meu filho é, pelo momento e pela situação em qual você se encontra nesse momento. Porque as Escrituras não mentem, as Escrituras não falham. Eu falho, você falha, mas as Escrituras não vão falhar, nunca, 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 nunca. Então, dito isto, complementando tudo aquilo que temos falado sobre as profecias, nós vimos que Jesus estabeleceu um milênio, 1000 anos de paz, 1000 anos de perfeita paz. Nós conversamos aqui na semana passada e nós estávamos falando sobre a questão de imaginarmos um mundo em paz, um mundo equilibrado, sem diferenças raciais, sem desigualdades sociais, todos supridos, todos bem. Imaginando esse mundo, né? Você olha para esse mundo de hoje e olha para um mundo que virá, você fala: meu Deus, será que vai acontecer? Vai acontecer. Não tenha dúvida disso, isso vai acontecer. Se você foi com Cristo, lembrando que se a gente vai na primeira, na pré-tribulacionista, se a gente vai na primeira, a gente volta com Ele na segunda. Quando Ele nos chamar no arrebatamento, vamos, ganhamos lá as nossas, como é que fala? Os nossos presentinhos, daquilo que a gente desenvolveu em Cristo, nossos galardãozinhos vão lá passando pelos testes e tal, vamos lá ter um momento com Cristo, e depois Cristo vai falar: olha, é hora de voltar. Vamos junto, vem, porque vocês vão governar comigo esse grande sistema que eu vou estabelecer agora do meu reino. Vem, vamos junto. Então nós vamos voltar, na segunda vinda nós viremos com Ele, e com Ele reinaremos, o texto diz. Governaremos com Ele. Como é que vai ser essa logística, essa didática? Não me pergunta, que eu não sei. O texto muito menos fala, mas diz que nós com Ele governaremos, reinaremos com Ele. O que importa é isso. Como Ele vai fazer, pouco me importa. O que é certeza? Vai reinar comigo. Isso é certeza. Então eu guardo meu olhar nisso, estou focado nisso. E hoje eu queria falar para você sobre uma guerra final. São duas guerras. A primeira já aconteceu antes dele estabelecer o seu milênio. Capítulo 19. Ele coloca falso profeta, ele coloca besta, ele faz a Babilônia, aquela que era a top das nações, vir abaixo. Ele vai destruindo tudo. Ele vai colocando tudo no seu devido lugar, ele vai colocando os reis no seu devido lugar, ele vai colocando o sistema religioso no seu devido lugar, ele vai colocando aquele que tem o poderio no seu devido lugar, anticristo, toda essa turma que trabalha em conjunto com Satanás, ele vai colocar tudo no seu devido lugar. E qual é o devido lugar? O lago de fogo. Você viu lá, amarradinhos e dentro do lago de fogo. Aí estão lá, cozinhando. Só que o diabo foi o quê? Bendito, devia ser logo lançado. Aí falou: ele tem que ficar por um tempo ainda aqui. Ele vai ficar um pouquinho aqui, vou aprisioná-lo. Ele não terá mais poder sobre as nações. Então haverá uma guerra, onde Jesus vem. Lembra nós conversamos aqui em alguns momentos. Eu disse a você assim: chegará um momento da aflição de Israel, como a Bíblia diz lá nos textos proféticos, a angústia de Jacó, a angústia de Israel, chegará a tal ponto, o sofrimento, a perseguição, que Israel e todos aqueles que seguem Jesus Cristo
Dentro desse ambiente da grande tribulação, chegará um tempo de tamanha angústia que eles vão solicitar, eles vão olhar para o céu e dizer: manda o nosso Messias, pelo amor de Deus. Aí Zacarias é a profecia que eu mais eu admiro muito. Uma das profecias messiânicas é Zacarias 12. E diz assim: olharão para ele, para aqueles que eles perfuraram, e prantearão e chorarão. Então Israel vai clamar pelo seu Messias. E quando ver o seu Messias, a marca do seu Messias, Israel vai chorar. Porque a nação que um dia rejeitou, agora será amparada por ele. A nação que um dia o colocou para fora, a nação que um dia o pregou numa cruz, o acusou de falso Messias, o acusou de blasfemador, agora este rei, voltando em plenitude de glória, em beleza e majestade, se apresenta ao seu povo e escuta a oração, o clamor daquele povo e os livra e os salva. Porque ele é assim. Ele é assim. Ele não consegue ser de outro jeito. Ele não consegue encontrar um coração abatido, um coração em pleno arrependimento. Ele não consegue deixar, ele não consegue fazer vista grossa para aquele que se dobra diante dele, confessa os seus pecados e diz: aqui estou eu mais uma vez, perdoa-me dos meus pecados, me ajuda, me salva, me santifica, me livra de todos os meus pecados, me dá uma nova vida. Ele não rejeita, ele não tem capacidade de rejeitar. Um coração contrito, quebrantado na sua presença, diz o texto: eu não rejeitarei. Ele não rejeita um coração humilhado, ele não rejeita uma vida humilhada, ele não rejeita alguém que está diante dele em busca dele por arrependimento. Olha, não, por favor, não escreve, não veja o que fiz, por favor, me perdoa. Ele não consegue passar direto, Maruti. Ele não consegue passar direto, ele fica... Eu imagino, ele até tenta fazer um esforço. Eu não consigo. Eu te perdoo. Eu vou fazer grandes coisas na tua vida, eu vou fazer grandes coisas na tua família, eu vou fazer grandes coisas na tua casa, eu vou mudar tudo. Porque eu encontrei um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração disposto a me obedecer, um coração disposto a me escutar. Eu não consigo rejeitar. Você não foi o primeiro e você não será o último. E chegará esse dia para Israel. Israel vai clamar pelo seu Messias, vai clamar por socorro, vai clamar para o Deus de Israel, e o Deus de Israel vai escutá-lo, e o Deus de Israel escutará o seu povo, e o Deus de Israel voltará pelo seu povo, o Deus de Israel apresentará o Messias, o verdadeiro Messias de Israel, e este vai se levantar como rei sobre toda a terra. Aí 1000 anos de paz. Capítulo 19, você vai ver lá que tudo está indo tão bem. 16, 19, você vai ver lá que está tudo indo nos conforme. Agora 1000 anos de paz, beleza, tal. Agora vamos lá. O verso 2 do capítulo 20 diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então esse é o nosso primeiro texto. Por 1000 anos o diabo ficou preso. Isso a gente já viu mais ou menos na semana passada. Nós já conversamos sobre isso, milênio, o diabo preso.
Mas hoje eu preciso avançar com você. São 1000 anos de paz. Só que lá no finalzinho, quando o verso 7 diz assim: quando terminaram os 1000 anos, Satanás foi solto, será solto, sairá para enganar as nações. 1000 anos de paz. Satanás agora vai ser solto, vai ser livre. E eu, quando eu meditava nesse texto, e este é um texto onde você terá a última de todas as guerras. Não haverá mais guerra. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Acabará. Mas ainda assim, eu meditava nisso, eu pensava nisso, eu falei assim: existe a maior de todas as batalhas. A maior de todas as batalhas. Não é esta que vai acontecer lá quando Satanás for solto. Capítulo 20, o verso 7 diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, e em todas as extremidades da terra, ou em todos os lugares. Algumas versões vão dizer nos 4 cantos de toda a terra. Então nós estamos falando de um engano global, de um engano mundial. Satanás é solto para testar novamente as nações. 1000 anos de paz, agora Satanás é solto. E aí o texto continua, ele diz assim: olha, e ele as reunirá para a batalha. Um exército poderoso, incontável, como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade amada. 1000 anos de paz, com Cristo reinando por meio do seu povo Israel. Satanás agora é solto. E consegue ajuntar uma grande quantidade de nações para se voltarem contra Cristo e se voltarem contra Jerusalém novamente. Já viram isso? Aí no finalzinho, essa passagem lembra muito aquela passagem do profeta Elias, né? No Monte Carmelo. Onde estão os teus deuses? Tá surdo, não está escutando, está clamando aí o dia inteiro, se cortando e tirando mó onda. Elias no monte tirando mó onda dos caras. Aquele que responder aí, vai chamando aí, que eu acho que ele está dormindo. Deve estar com algum problema de audição, não escuta vocês. Perdeu o ônibus, perdeu o VLT, furou o pneu do carro, ele está demorando para chegar para atender vocês aí, entendeu? É como se tu marcasse que o cara, não, vai chegar mesmo, Marujo, vai, tô falando, confia, vai chegar, passa 1 hora, Marujo, mas tem certeza? Não, vai vir, Marujo, já se passaram 2 horas, não, vai vir, pô, pastor, crê aí, pô, vai vir, o André vai vir mesmo, Marujo, 3 horas e nada, Marujo, 1 dia e nada, Marujo, vou pra casa, cara. Esse texto lembra muito Elias no Monte Carmelo, porque esse texto diz assim: fogo desceu do céu e os consumiu.
sem papas na língua. Eu não quero nem discutir. Eu nem vou trocar ideia, eu não vou nem estender misericórdia. A misericórdia já se estendeu durante 1000 anos, eu reinei durante 1000 anos, eu provei para eles que eu sou bom durante 1000 anos, e ainda assim, eles conseguem se levantar contra mim, ainda assim eles conseguem se levantar contra os meus, ainda assim eles estão brincando com fogo. E é com fogo que eu vou os consumir. E diz o texto aqui, que ele consumiu todo esse povo com fogo. É interessante que a maior de todas as batalhas não é essa. A maior de todas as batalhas são a que ocorre dentro do teu coração. A maior de todas as batalhas são aquelas que estão ocorrendo aí, agora, nesse exato momento, nesta noite. A maior de todas as batalhas não é esta batalha aqui. Porque essa batalha aqui tem o mesmo elemento que existe em mim e existe em nós. Nós temos um coração corrompido, aonde o diabo e os seus demônios, os seus parceiros, junto com a nossa natureza pecaminosa, estão solicitando para que eu e você nos rebelemos contra Cristo, nos coloquemos contra Ele. Não importa o quanto Ele fez, não importa o quanto a minha e a sua vida tenha paz. Existe um inimigo aqui, existe um inimigo aí. E existe um outro inimigo ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Este inimigo continua aqui, ele não está preso, ele está atuando. E da mesma forma como você encontra aqui um grupo de pessoas que estão 1000 anos, em 1000 anos de paz, um milênio, em plena paz, em um lugar em plena harmonia, você consegue entender, você consegue enxergar. A Bíblia nos revela o quanto nós humanos, a humanidade é má, o quanto a humanidade é corrompida, o quanto o coração do ser humano é destruidor, o quanto o coração de um ser humano é contra Cristo. Esse texto prova que lá no final de tudo, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse o grande amor de Deus em nos buscar, em nos sustentar, em nos guardar nele, talvez eu e você a qualquer momento poderíamos nos virar contra o Filho de Deus ainda. É porque há um espírito aqui, há um espírito aí, convencendo você a abrir mãos, a nos humilhar, a deixar algumas coisas, porque se deixar por nossa conta, nós somos este tipinho aqui, nós estamos nos colocando contra Cristo. Esse texto revela a maior de todas as batalhas. A maior de todas as batalhas é a batalha que eu e você travamos contra este inimigo aqui. A maior de todas as batalhas, elas aparecem para você todos os dias quando você abre esses olhinhos aqui para começar um novo dia. Uma nova batalha surge. E não é uma batalha qualquer. É a maior de todas as batalhas. Não há batalha maior do que essa. Não existe batalha maior neste mundo. O mundo não apresentará uma maior batalha do que essa, porque as guerras existem por causa da batalha que é travada aqui dentro primeiro.
O mundo é destruído por causa das batalhas que ocorrem aqui, e a natureza perversa que eu e você carregamos, é ela que faz a contenda, é ela que faz as guerras, é ela que planeja tirar daquele que não pode, é ela que planeja tudo isso. São os homens, na sua corrupção moral, no seu coração imoral, na sua rebelião contra Deus, eles estabelecem tudo aquilo que Deus não quer que seja estabelecido. E a maior prova de tudo isso é esse texto aqui. Porque esse texto aqui revela o quão maligno o ser humano é sem Cristo. E mesmo estando vendo, testemunhando tudo, mesmo assim, o cara consegue ser mal. Você está parando para entender? O diabo é solto, aí ele começa uma conversa mole lá com o Marujo. É o seguinte, esse cara aí tá reinando aí há 1000 anos e tal, mas a gente pode dar entendeu? Dá um golpe lá, pá, e fica tudo nosso. Fica tudo nosso, a gente não precisa se submeter a ele, mas estabelece o nosso próprio reino, nosso próprio governo. Vamos chutar esse Jesus de lá do troninho dele. Vamos embora. É Marujão lá, né? 1000 anos, né? É mesmo. Boa proposta. É Marujão fecha com Satanás, eu fecho com Satanás, você fecha com Satanás, porque é isso que a gente faz, gente. A gente não está lutando por reinos, às vezes a gente está lutando por coisas bobas e menores, a gente tem capacidade de falar, eu não quero Jesus, Jesus não pode entrar nesse treco aqui, senão ele acaba com tudo. Então vamos deixar esse Jesus de lado, vamos tirar ele do trono da nossa vida e vamos fechar com Satanás. Vamos estar fechadão com ele, porque é isso que eu e você fazemos. Quando nós rejeitamos as ordenanças de Cristo, quando nós não respeitamos a presença de Jesus, é isso que nós estamos fazendo. Você não precisa esperar chegar lá depois do milênio, você não precisa esperar o Armagedon, não, é aqui e agora. É o mesmo campo de batalha, é a mesma natureza corrompida aqui é que vai estar lá, e Satanás brincando com o ser humano. E esse ser humano não tem a capacidade de olhar o Cristo e ver toda a beleza do que foi construído, de ver o reinado do próprio Cristo. Ele não tem a capacidade. Ele consegue abandonar Jesus. Parece que é uma réplica de Gênesis. Lembra do jardim? Parece que é uma réplica, a história se repetindo, para Deus provar por A, por B, que olha, não tem jeito, meu irmão, depois de tudo que eu fiz, depois de eu enviar o meu filho, depois do meu filho morrer, ressuscitar, ser levado ao céu, voltar fisicamente, todo olho vendo, estabelecer o seu reino, ainda assim como no Éden, eles vão conseguir ficar contra mim. Ainda assim como no Éden, não coma, vou comer. Pouco me importa a tua vontade. Pouco me importa o que tu diz. A serpente diz que é bom. É a mesma conversa. É o mesmo bate-papo, é o mesmo lero no teu ouvido, no meu ouvido, no nosso ouvido, é o famoso canto da sereia. Não precisa ser assim tão radicalzinho, não precisa ser tão santinho, não. Dá para dar uma escapada ali, dá para dar uma escapada aqui, não precisa ser assim. Foi isso que ele disse? O que ele está querendo? Ele está querendo te ver na pior. Dá só um jeitinho, é só um jeitinho. Ninguém vai ver, só um pecadinho. É a mesma batalha, gente. É a mesma briga que começou no Éden, terminou depois do milênio. É a mesma briga.
É a mesma batalha, Satanás tentando dizer que Deus está errado, Satanás tentando dizer que tudo que Deus configurou, tudo que Deus construiu, tudo que Deus determinou é errado, que dá para fazer de um outro jeito, dá para fazer de uma outra forma, mas a consequência vem. Quem imaginaria que seria consumido pelo fogo? Apostaram todas as fichas. É isso mesmo. Vamos nos revoltar. Vamos mostrar para esse tal de Jesus quem faz a coisa ser melhor aqui. Esses mil aninhos de paz aí, esse negócio de cordeirinho andando com leãozinho, todo mundo bem abastecido. Não, nós vamos mostrar para ele como é que se faz. Nós vamos mostrar para ele como é que o ser humano governa. É nós, né? É assim que a molecadinha fala? É nós, estamos fechados, estamos juntos. É nós. E Jesus está falando assim: não é mais nós, é só eu. Os consumiu, não teve papo, não teve conversa. Isso demonstra como nós, seres humanos, influenciados pelo diabo, como a nossa natureza é pecaminosa, como o nosso coração é corrupto. Isso é para revelar quem de fato nós somos. Eu, quando leio esse texto, às vezes estou fazendo minhas leituras de anuais, e sempre quando eu chego nesse texto, eu sempre falo: rapaz, como o ser humano é. Aquilo que a teologia, aquilo que a história cristã diz, ou declarou sobre nós. Homens depravados, totalmente depravados. Depravação total, um homem corrupto em todos os seus sentidos, o pecado afetando o ser humano em todas as áreas da sua vida, o pecado e o efeito do pecado destruindo toda a beleza que existia em Cristo. O pecado eu poderia classificar, uma ideia meia louca, mas é como uma entidade, um ser que arruína tudo, destrói tudo. O pecado, ele não consegue configurar nada de bom. Tudo que ele toca, ele destrói, ele distorce. E eu e você carregamos essa bendita natureza maligna, que onde toca, destrói. É cheia de egoísmo, é cheia de adultério, é cheia de prostituições, é cheia de assassinato, de roubo. Tudo que é ruim está nessa praga dessa natureza pecaminosa, que é tudo que eu e você somos sem Cristo. Sem a beleza de Cristo, sem a natureza de Cristo, sem a bondade de Cristo, sem o poder de Cristo trabalhando em nós, é isso que nós somos. Como Paulo disse, né? Ao reconhecer a si mesmo, o pior de todos os pecadores sou eu. Ou como ele escreve em um texto que eu gosto muito, Romanos 7, ele diz: olha, meu Deus, há uma luta aqui. E aí ele diz assim: eu encontro uma lei. Uma lei que governa, é uma lei. Sabe, lei da natureza, sabe, uma lei natural, gravidade. Você sabe, as leis naturais são irrevogáveis, você não pode mudar. Se você mudar, você destrói tudo. E Paulo fala: eu encontro uma lei em mim. O bem que quero, isso eu não faço. Mas o mal que não quero fazer, este eu faço. Já parou para pensar quem está falando e o que está dizendo? Talvez depois de Jesus, o maior de todos os homens na história da igreja. Não teve um homem semelhante a Paulo na história. Não teve alguém como Paulo na história da humanidade.
E você encontrar um homem como Paulo dizendo assim: olha, eu cheguei ao ponto, eu analisei a minha vida e eu cheguei a uma conclusão: eu sou o maldito, eu sou o pior de todos os pecadores. E se nós juntarmos, ele pode aumentar o leque e dizer: olha, sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu analisei uma lei que existe em mim, e o bem que gostaria de fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este estou sempre fazendo. Romanos 7, depois você pode ler lá. Mas aí ele vai fechar, né? Porque existe esperança ainda para nós. Aí ele fecha e fala: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Ah, meu irmão, se não fosse Jesus. Ah, minha irmã, se não fosse Jesus. Ah, se não fosse Jesus por nós. Ah, se não fosse Jesus por nós, Maruja. Ah, se não fosse a beleza de Jesus, a santidade de Jesus, a vida de Jesus por nós. Ah, André, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você se não fosse Jesus? Em Jesus habita eu e você, como impuros e justos ao mesmo tempo. Em Jesus nós estamos guardados nele como impuros e puros ao mesmo tempo. Porque quem aqui entre nós conseguiu ser 100% até hoje? Quem pode entre nós dizer: não há impureza em mim, não há impureza no meu coração, não há erros em mim? Quem aqui entre nós pode dizer isso? Então em Cristo nós existimos com as nossas impurezas e com a pureza que só Ele pode nos conceder. É por isso que Ele é o nosso justificador. Por isso que não é pelo que você fez, não é pelo que você faz. É pelo que Cristo fez, é pelo que Cristo realizou. É o justo sendo trocado pelo injusto. Mas ainda assim, sabedores de tudo isso, há uma batalha aqui, que é a maior de todas as batalhas, é a maior de todas as guerras. Aqui este grupo de pessoas teve a capacidade de se levantar contra Cristo. O texto 10 diz assim, do capítulo 20: o diabo que os havia enganado. Esse é o poder do diabo. Eu tenho dito aqui, mas eu ainda vou conversar com você sobre isso. Eu tenho só soltado algumas coisas. O diabo não vem para te assustar. O diabo nunca virá para te assustar. Esquece, apaga isso, retira isso da tua memória, que ele é um ser assustador. Um bicho papão, cheio de chifres. Eu sou o vulto que eu vou pegar você. Esquece. Isso trabalha contra ele. Pasmem, tirando uma lição do nosso dia a dia, como aquele 171 vem se apresentar a você. Às vezes vem de terno e gravata: olha, eu tenho uma proposta para você, uma proposta assim, e vai te dando as condições, ó, deposita assim, faz assim e tal, e aquela conversa mole, aquele perfume do melhor carro, melhor sapato, melhor terno, e ele vem com aquela conversa mole: olha, essa proposta aqui, e vamos fechar assim e tal, então vou depositar tanto na sua conta hoje, aí estou todo felizão, olha lá o status, aí não é que o cara depositou mesmo, aí na semana seguinte ele fala: agora eu preciso que deposite tanto aqui na minha conta para a gente girar e tal. Aí quando tu coloca na conta dele,
Aí tu fala, quem é o cara? Cadê ele? Estava conversando com um familiar e ele tem um amigo, um conhecido, que começou, é um empresário em São Paulo e começou a fazer a tal da pirâmide sem saber. Juntou uns amigos e tal, e pega para lá e pá, no dia depositava tanto, o cara dava 30% a mais, 30% a mais e tal, e pagava aí. Vem cá, Miquel, vem cá, Fernando, e vem cá, Rose, e o dinheiro vai entrando e tal dia a paga tá lá. Até que chegou um dia que todo mundo, agora nós vamos alcançar os 2 milhões. E todo mundo, e o cara sumiu igual fumaça. Tirando da realidade do nosso dia a dia, que eu e você escutamos todos os dias, é assim que o diabo se apresenta. Ele não se apresenta como um bichão. Esquece isso. Ele se apresenta com a melhor roupa, para te distrair, para te desfocar o olhar, para te induzir a um caminho que você fala, olha, legal, está dando tudo certo. E você talvez nem saiba que ele está planando todo o caminho para te pegar lá na frente. Porque o trabalho dele é enganar. Ele não vem para assustar. Essa imagem que a gente construiu do nosso imaginário religioso, de um ser assustador, de um ser, eu sou bicho, isso é coisa da nossa cabeça. Isso nem bíblico é. Isso é coisa dos nossos dias a dias, das nossas conversas, que escuta aqui, escuta ali. Eu vi, aconteceu, eu vi sair, eu vi. Esquece, meu irmão. Eu não estou dizendo que a sua experiência não foi real, mas ela pode não ter sido bíblica. Muito cuidado, para você não formar um diabão que nas entrelinhas está colocando, por meio do engano, várias distorções na tua vida e você está alucinado com aquele bichão. Nossa, que o diabão lá, eu vou vencer. E ele às vezes está colocando coisas simples e está pegando você nas coisas bobas. Ele pegou Eva numa coisa boba. Ele pegou essas nações talvez numa coisa boba. Porque essas nações, está dito no verso 10, o diabo os enganou. Esse é o poder do diabo. Quantos já assistiram a trilogia Truque de Mestre? O que é tudo aquilo? Ilusão. Nada é real, é tudo por meio de uma ilusão. O que a mágica faz? O mágico, o artista, ele nos ilude. Ele nos prega uma peça. Ele nos engana. E a gente acha que, meu Deus, como é que ele fez isso e tal? É assim que o diabo trabalha. Ele usa a tua natureza. Ele usa a minha natureza. Ele usa a nossa natureza. E por meio desta natureza ele nos distrai. Por meio desta natureza ele nos engana. Por isso que eu e você precisamos estar atentos. Por isso que eu e você precisamos ter em nossa vida a palavra de Deus. Sabe por que o diabo não quer que você leia o texto? Sabe por que o diabo não quer que se pregue o texto como ele deve ser pregado nos púlpitos? Porque o texto bíblico é a única arma de defesa que você tem. É por meio do texto bíblico que você tem a revelação completa de Deus. É por meio do texto bíblico, quando o diabo chegar para te enganar, o Espírito te fará lembrar o texto. Não é assim.
Ele trará para a sua mente, ele trará para o seu coração a palavra de Deus. E o diabo será derrotado, como fez Jesus. Na tentação de Jesus, você verá que Jesus não tem revelações mirabolantes. Jesus está travando uma guerra com o diabo, e Jesus não traz estratégias mirabolantes. Jesus, tudo que diz, assim está escrito. Jesus se defendeu das artimanhas do diabo pelo que estava escrito. Eva foi enganada porque abandonou a ordem, a palavra de Deus clara, a palavra de Deus dita. Quando ela transformou a palavra em uma outra coisa, ou deu à palavra um outro sentido, quando escutou Satanás, o que ela perdeu foi a presença. O que ela perdeu foi a vida. O que ela perdeu foi a comunhão. Ela foi separada, juntamente com o seu esposo, da vida. O diabo quer roubar de você a sua vida cristã, a sua vida recebida no Calvário. Ele quer destruir a sua vida cristã. Como ele pode fazer isso? Ele pode fazer de diversas formas e diversas maneiras. Por isso que você e eu precisamos estar atentos. Precisamos entender, compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Porque é por meio dela, e só por meio dela, que temos garantia de vitória. Há um texto que Paulo diz assim sobre uns enganadores. Os enganadores vão entrando dentro de um contexto e iludindo a igreja de Corinto. E de repente Paulo, em um dos textos, ele diz assim: eu levarei todo o pensamento cativo a Cristo, e destruirei todos os sofismas e enganos destes falsos profetas. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. É só a revelação de Cristo registrada na palavra de Deus que você encontrará livramento. Meu irmão, eu tenho dito aqui: guarda o que tu tem, para que ninguém te roube a tua coroa. O diabo, o teu inimigo, não perde tempo. Ele não está dormindo, ele não está entorpecido, doidão. Não, meu irmão, ele está te vendo. Ele está te vendo. Ele está te observando. Eu digo que o diabo me conhece melhor do que eu me conheço. Porque ele me estuda. Ele me analisa. Ele sabe, se eu der a viradinha de olho, ele peguei. Der a entortadinha de pescoço, peguei. Já sei onde está. O caixinha 2, peguei. Gosta de din-din. Entendeu? Ele sabe, ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe o teu gosto. Ele sabe o que você gosta de ouvir. Ele sabe o que você gosta de assistir. Ele sabe. Aí ele vai falar: maratona aquela lá. Aí tu vai lá e maratonei 6, 5, 7 horas na maratona. Texto bíblico. Daí um versículo já deu cochilando, né? Dando aquela pescada.
Ai, sempre que eu vou ler a Bíblia me dá um sono. Porque a gente não tem a mesma paixão. Como o Fábio, assim, torcer pelo Corinthians. Marujo, ó, torcendo pelo Corinthians. Aquela paixão. Às vezes a gente não lê a Bíblia como vai ver o jogo do Santos. Tomara, Deus te ouça. Mas a gente faz coisas com tanta paixão, a gente coloca tanta força em algumas coisas, mas a gente não tem a mesma paixão, o mesmo desejo, o mesmo empenho, a mesma força quando se trata daquilo que é a nossa única esperança de salvação e proteção. Aquilo que vai te proteger, aquilo que vai te salvar, aquilo que vai derrotar os meus e os teus inimigos, aquilo que vai nos livrar do engano de Satanás. Nós não temos o mesmo empenho, nós não temos a mesma paixão. Tudo que se refere a Deus é chato, é ruim, é arrastado. Mas chama para sair. Chama para ir no shopping, dar uma volta, comer uma pizza. Não tem cansaço, não tem nada. Mas tudo que é para Deus, ai, hoje eu estou tão cansado, ai, hoje eu estou com isso, amanhã eu estou com aquilo, sempre tem alguma coisa. E o diabo vai, ó, que delícia, é presa fácil, é tiro certeiro, porque não tem nada para defender, não tem nada para proteger, vai ser enganado com a maior facilidade. E às vezes o maior engano é deixar você nessa paz. É deixar você desfrutando desse momento de paz. Nem vou mexer. Vai que eu mexo, começo a orar, começo a ler o texto. Não, nem vou mexer. Vou só colaborar para que continue ali. Vou só dar mais uma sugestão de uma nova série. Eu só vou dar mais uma sugestão disso, mais um vídeo, mais um Reels, mais uma conversa com um amigo, mais uma saidinha ali. Eu só vou injetando. E vou deixando ele aqui, sem tempo para ler, sem tempo para orar, sem tempo para comunhão com os irmãos. Eu só vou enchendo ele de tarefas. Mas tarefas boas. Não tarefas ruins. Porque a gente também não é bobo, né? A gente não quer tarefa chata, a gente quer tarefa boa. Que traga uma boa recompensa, um bom descanso, uma boa comida, um bom lazer. E eu não estou falando que essas coisas são ruins ou que essas coisas são diabólicas. Eu só estou tentando fazer você entender aonde está o equilíbrio. Porque você precisa entender o que Paulo diz: as nossas armas são poderosas em Deus para desfazer os enganos, as artimanhas de Satanás. E as armas que Deus tem, sua palavra, uma vida de constante vigilância e oração. Essas são as únicas armas que você tem. Você não tem outras armas. E quando essas armas falham, você é presa fácil. Eu sou presa fácil. A maior de todas as batalhas, ou a batalha final, revela o que somos. Onde podemos chegar sem Jesus? A que ponto podemos chegar? Então, meu irmão, não se sinta fortão, não se sinta o último gladiador, não se sinta o bambambam. Barbinha de molho, meu irmão. Vigilância constante. Palavra de Deus na sua vida.
empenho em uma vida de oração. Protege a tua família, protege a tua casa. Ensina os teus filhos a ler o texto, ensina o teu esposo a ler o texto. Lê com o teu esposo, com a tua família, o texto bíblico. Fala aqui, ó, o Senhor nos ajude a guardar isso aqui. Proteja a sua família, proteja o seu coração, proteja a sua vida cristã. Proteja-se, meu irmão, proteja-se, minha irmã, porque o nosso adversário, ele não está brincando em serviço. Ele vai arruinar a minha e a sua vida em qualquer distração nossa. Ele vai invadir, ele vai derrubar os muros, ele vai derrubar a casa, porque nós não temos proteção. Você precisa se proteger com a palavra de Deus. Você não tem outra proteção. E o maior de todos os exemplos é o teu mestre Jesus Cristo. Se o Senhor venceu Satanás por meio da palavra, é por meio da palavra que tu vencerás também. Porque é guardando a palavra no meu e no teu coração, como ecoando o que o salmista diz, para não pecarmos contra ti. É a única forma. É o único meio. Após o grande milênio, você ainda tem um grupo de homens se levantando com Jesus ou contra Jesus. Mas eles foram consumidos. A vida deles foi arruinada. A vida deles foi destruída. Assim como o diabo foi destruído, na sequência Jesus amarra o diabo e o lança dentro do lago de fogo. Aí na semana que vem nós quase fechamos. Falaremos sobre esse ambiente. Falaremos sobre 2 ambientes. Mas é para lá que ele foi. Ou é para lá que ele irá. Foi porque já está determinado que ele vai. É o já e ainda não. Ele está aí me atormentando, te atormentando, nos atormentando. Você acha que nessa noite ele está feliz? Essa noite ele está furioso. Nessa noite ele está furioso porque eu estou dizendo a você: leia o texto, abra os teus olhos. A única maneira de você sobreviver na vida cristã é guardando a palavra de Deus no seu coração. É a única proteção que você tem. É a única forma do Espírito dizer ao seu espírito, comunicar-se com você, falar com você, trazer a você a memória ou as memórias daquilo que nos traz, aquilo que nos dá a esperança. E se ele tirar isso de você, ele já te venceu. Se ele tirar isso de mim, ele já me venceu. Se ele tirar isso da igreja, ele já venceu. Ele não precisa fazer mais nada. Eu tive um professor, e esse meu professor, aqui eu encerro, ele dizia assim que o grande trunfo do diabo é abrir igreja. Eu falei: oxe, que papo doido é esse, professor? Que papo de maluco é esse? Que cachaça tomou? Ele falou: não, é sério. O diabo, ele vai investir em abrir igrejas. Era uma ilustração de algo que ele queria falar. Ele falou: imagine que todos os bares da sua cidade vão fechar. E cada barzinho daquele será uma igreja. Ok. Aí ele falou assim: igrejas que não têm a centralidade da palavra e muito menos o evangelho. É tudo que o diabo quer. É tudo que ele quer. Aí caiu a ficha. É mesmo.
Não importa quantas igrejas estão abertas ou fechando, o importa é quem está no centro. Quem governa, quem lidera aquele lugar. O evangelho está sendo exposto, está sendo pregado, porque se não tem nada disso, ele já venceu. De pé. Meu irmão, guarda teu coração. Guarda dentro dele a palavra de Deus. Proteja, lute pela sua vida, pela vida da sua família. Tenha a palavra de Deus em autoestima, em algo que seja muito, muito popular na tua vida. Isso não é um hobby, isso não é uma brincadeira, isso é lidar com a sua vida cristã, é proteger a sua vida cristã. Irmão, eu não sei ler, pastor. Escuta, meu irmão. Eu não sei onde está, onde eu posso. Me procura, eu te dou o lugar onde você vai escutar o texto bíblico. Não importa, não tem mais. Desculpa, você assiste no YouTube, você escuta no Spotify. Você tem vários recursos hoje. Eu não tenho tempo, meu irmão. Mas eu faço meia hora de caminhada. Então dá para escutar na meia hora de caminhada. Dá para escutar no trajeto de ônibus, dá para escutar no trajeto de VLT, dá para escutar no trajeto do Uber, dá para escutar, meu irmão, escutar, você pode escutar. Mas não consigo ler, tenho dificuldade com a leitura. Escuta, meu irmão, escuta. Se não tem dificuldade com a leitura, leia, coma o livro, leia. Até Jesus voltar. Se posicione, diga: eu guardarei a tua palavra, eu não pecarei contra ti, eu lutarei para ser fiel a ti, para ser fiel à tua palavra. Nós oramos nessa noite, meu Pai,